Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde a gente sempre está trazendo informações diretamente aí do campo de batalha para você que está buscando certificações ou para você que atua com banco de dados Oracle. E hoje o assunto é um pouco mais avançado sobre Exadata. A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento de uma expansão de storage no Exadata, como que eu planejo isso. Foi uma coisa que eu fiz bastante aí durante muitos anos, trabalhando aí 6 anos dentro da Oracle. Eu quero compartilhar um pouquinho aqui alguns pontos importantes que você deve considerar na hora de planejar uma expansão de storage no Exadata. Se você está gostando desses vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, dê um like aqui nesse vídeo para nos ajudar para que o YouTube consiga entregar para mais pessoas esse material. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu participei de uma reunião, inclusive, essa semana, né, sobre esse tipo de atividade, de uma expansão de um storage de Exadata, um Exadata virtualizado aí, e uma máquina relativamente grande. Mas eu acho que quais são os pontos importantes, né, para a gente poder planejar uma expansão de Exadata, tá? O que eu queria trazer para vocês realmente para esse conteúdo? Primeira coisa, né, identificar uma arquitetura macro, né? E o que seria essa arquitetura macro, pensando assim num projeto de expansão, né? Qual que é o cenário atual e qual que é o cenário futuro, tá? Então, a primeira coisa que eu penso assim, realmente, num projeto de expansão, é entender um pouco a arquitetura realmente desse projeto, tá? E qual que é o objetivo realmente de entender essa arquitetura? Para a gente entender quais os pontos que a gente vai estar mexendo para a expansão desse storage, né? Primeiro, quais os elementos que eu considero quando a gente está falando da arquitetura, né? Se o Exadata é bare metal ou virtualizado. Essa é uma informação importante, tá? Para a gente poder planejar, tá? Outra coisa importante, configuração do hardware. E aí, em cima disso, a gente vai fazer basicamente um antes e depois, né? Então, é entender quantos DBNodes tem, quantos storages tem. E no cenário futuro, o que a gente precisa entender, né? Deixa eu até separar aqui a questão do cenário futuro. Por quê? Depois de entender qual que é o cenário atual, a gente tem que ir para o cenário futuro, né? Que a gente vai estar adicionando ou database servers ou storage servers, tá? Então, normalmente, numa expansão do Exadata, ele pode ter também a questão do database server, mas a gente vai falar especificamente sobre storage servers neste vídeo, beleza? Então, primeira coisa, entender o que está sendo feito, né? Quando a gente está adicionando storages, o que a gente tem que fazer? Algumas configurações nos DBNodes, tá? Para que você informe para os DBNodes que existem storages novos, quais são os IPs dos storages novos, etc. Tá? Então você precisa saber por quê. Se tiver bare metal, né, um ambiente sem virtualização, você tem que adicionar em cada DBNode lá quais são os IPs novos para ele conseguir visualizar isso. Se for virtualizado, você vai ter que entrar em VM por VM. Então, se tiver um ambiente grande, você vai ter que realmente sair atualizando os arquivos em cada uma das máquinas virtuais para que eles consigam enxergar esses novos storages, beleza? Então, de forma macro, esses são os primeiros pontos que eu verifico. E aí, depois disso, a gente já começa a entrar no planejamento de validação, né? E o que seria uma validação? Primeira coisa que a gente precisa ter é um ExaCheck, tá? Então, se você está adicionando storages novos, cara, é importante que você veja se existe algum problema de hardware atual que possa impactar, se existe alguma questão grave ali. O ExaCheck, ele valida tanto a nível de boas práticas, ali a nível de banco de dados, tanto a nível do hardware, tá? Então, o ExaCheck, ele é fundamental para você verificar. E uma informação muito importante que vai ter no ExaCheck é a imagem, tá? Então, quando você adiciona storage servers novos, você vai ter que colocar esses novos storage servers na mesma imagem que está lá atualmente, tá? Então, esse é um ponto também que é muito importante que a gente pense, né? Que você realmente tenha um ExaCheck e que você valide a imagem para colocar lá nesse Exadata.
E aí, qual que seria o próximo passo depois disso? Tá? A gente tem que entender, na parte de validação também, se possível, a gente tentar ver se na máquina você tem o OEDA atual da instalação, tá? Se você tem realmente já um arquivo de configuração, que ele é importante também no caso de expansões. Depois disso, a gente vai para a questão do levantamento dos novos IPs. A gente pode colocar até aqui, ó, na parte de planejamento. Aqui nós temos o levantamento dos novos IPs. Tá? Muito cuidado para não ter conflito de IPs, etc. Então, nessa parte de planejamento, a gente faz um preenchimento do EDA, até mesmo para poder fazer um reimage, tá? E depois e antes de fazer o reimage, na verdade, é importante que você faça um ping lá para ver se esses novos IPs não estão sendo utilizados. Tanto IPs do InfiniBand, que são IPs importantes, tanto os IPs administrativos que podem ser utilizados, inclusive, na rede do cliente. E que às vezes pode acontecer no momento do planejamento da validação, esse IP não estava sendo utilizado e depois era um DHCP lá que subiu em uma máquina específica, tá? Então é importante ver essa questão. Além dos novos IPs, o que é importante, né? Definição dos disk groups, tá? Então, quando a gente está fazendo a questão Quando a gente está fazendo a questão do planejamento, né, o que é importante a gente pensar? Que existem duas possibilidades. De você criar novos disk groups, né, caso você tenha 2 ou mais storages, você pode criar um disk group novo, tá? E outra possibilidade que você tem é de adicionar esses storages no disk group atual, e aí você precisa verificar se é compatível. Qual foi o tipo de storage que foi vendido? Se foi o Extreme Flash, se foi o High Performance. Então, existem tipos de discos que você precisa ver se é possível adicionar no mesmo disk group. Então, existe a possibilidade de você adicionar mais discos no disk group atual ou de você criar novos disk groups. Novos disk groups você precisa ter pelo menos 2 ou 3 ou mais storages aí para você conseguir adicionar criar novos disk groups, tá? Então, basicamente, nós temos essa questão do levantamento dos IPs, definição dos disk groups, e aí você vai conseguir gerar os inputs aí para poder fazer a parte aí de reimage, de colocar essas informações dentro da máquina em si, tá? E aí, depois disso, o que a gente vai entrar, né? Nas etapas do processo, né? E quais são as etapas macro, né? Normalmente a Oracle faz um pré-site, tá? Onde ela vai verificar basicamente o que tem lá dentro do data center, a máquina atual, né? E se ela suporta a nível de energia, de adicionar novos equipamentos, se tem espaço dentro do rack, refrigeração, etc. Então, é um processo de validação que a Oracle faz, tá? Então, essa é uma parte física. Isso é um ponto importante, né, no processo de planejamento também, é a questão de utilizar, dentro dessa validação, o OECA, tá? O OECA é um cara bem interessante, é o Configuration Assistant, tá? Que você vai conseguir fazer uma simulação da máquina atual que tem ali e vai conseguir também pegar nessa máquina atual e fazer, através desse assistente, né, colocar lá os novos equipamentos para ver se o rack suporta a quantidade de energia, etc., e faz uma validação do equipamento, tá? Então, no período de pré-site, basicamente é feita também essa validação física lá no momento, onde um representante da Oracle Field, ele vai lá e faz essa validação. Depois dessa parte de pré-site, nós temos a instalação física, tá? Que não recomendo que você faça isso por sua conta própria, tá? Recomendo que a Oracle faça isso. A Oracle tem um time especializado que normalmente já troca as peças, que abre as máquinas, que colocam fisicamente os servidores dentro do rack, plugam os cabos, etc, tá? Então, essa parte de instalação física normalmente é feita pela Oracle e é uma etapa fundamental que precisa ser feita, tá? Onde aqui, nessa instalação física, normalmente, tá? É feita a questão de colocar os IPs na máquina, de colocar uma imagem dentro das máquinas novas e que, principalmente, que essas imagens estejam na mesma versão do que os servidores atuais. Então, se você está numa imagem lá 18, 19, 20, é ideal que você coloque realmente essas máquinas durante a instalação física exatamente na mesma versão para que você não tenha versões diferentes, beleza? E depois você vem a instalação lógica, que seria basicamente você entrar dentro dos servidores que já estão pingando, que já estão conectados fisicamente lá,
e começar a fazer a preparação, né? O que seria a parte da instalação lógica? Seria a criação dos cell disks, dos grid disks e fazer, executar de acordo com o planejamento da definição de disk groups, o que você vai colocar lá. Se for realmente adicionar esses storage no disk group atual, você vai adicionar, criar os grid disks nas mesmas fatias, nos mesmos tamanhos, e vai adicionar esse cara naquele disk group e aumentar o espaço. Se for criar disk groups novos, você vai criar exatamente com a redundância que foi definida, com os tamanhos que foram definidos e com o número de disk groups exatos que foram definidos, beleza? Então, quando a gente está falando de um processo de planejamento de expansão de storage no Exadata, normalmente o que eu valido são esses pontos. Arquitetura, primeiro ponto. Muitas vezes o projeto pode não ter uma arquitetura bonitinha, e muitas vezes você vai ter que levantar essas informações básicas. Depois disso, você vai fazer uma validação, vai rodar um ExaCheck, vai ver o OEDA atual, vai também preencher um OECA, que eu considero que seja de total importância, tá? Para poder validar se fisicamente aquilo é suportado, inclusive pela Oracle, tá? Então, processo que não pode pular essa etapa. Depois vemos a parte de planejamento, onde vocês vão preencher um OEDA novo para ter o levantamento dos novos EPs, definição dos disk groups, e depois a gente vai para a etapa de execução, que é um pré-site, instalação física, instalação lógica, tá? Por que eu gosto sempre de trazer esses temas, pessoal, atuais aqui para o dia a dia aqui para vocês, tá? Porque isso é uma coisa que normalmente a Oracle faz, ou algum parceiro, tá? E muitas vezes, muitos profissionais não têm ideia de como que é o planejamento de uma expansão de um storage, né? Então, independente se você tiver um Exadata dentro do ambiente que você administra hoje e vai passar por esse processo, você precisa entender essas etapas, que alguém vai ter que gerenciar essas etapas, tá? Alguém vai ter que acompanhar essas etapas. E muitas vezes pular uma dessas etapas, tá? Pode gerar algum problema muito grande, tá? Então, recomendo que você não pule as etapas, que você realmente tenha ciência de como que funciona o planejamento correto de uma implementação aí, de uma expansão de storage no Exadata. A DBLCM hoje faz isso, ela executa esse processo, tá? De implementação lógica e de planejamento dessa expansão. E o nosso objetivo é realmente compartilhar um pouquinho do que a gente faz. Eu participei de uma reunião dessa aqui ontem, tá? Onde a gente apresentou basicamente essas possibilidades e que, se você tem algum tipo de demanda dessa, você pode contratar a DBLCM para fazer uma expansão de storage no Exadata, tá? Esse é um ponto importante que a gente gosta sempre de falar aqui. A gente tem uma equipe de consultoria especializada que consegue te acompanhar nesse passo a passo, tá? Mas que de forma macro, inclusive a gente também passa os conhecimentos também dentro do DBLCM Club, que é o nosso treinamento, tá? Onde a gente mostra lá como que a gente faz, como que a gente preenche um OEDA, como que a gente preenche um OECA, como que a gente roda um ExaCheck, como que a gente valida essa questão da arquitetura, como a gente faz o preenchimento, como que a gente executa essas etapas, tá? Então, tudo isso também a gente mostra para quem é aluno da DBLCM, tem acesso à nossa caixa preta do que a gente faz dentro dos nossos projetos de consultoria. Mas eu realmente queria dar um briefing aqui para vocês. Eu acho que é um tema que muitas pessoas não têm, muitas vezes, essa ciência, né, essa clareza de quais são as etapas, como que é o planejamento, o que você precisa validar, o que precisa validar a nível de arquitetura, para que você execute e que cada vez mais você tenha menos risco durante esse processo, tá? É um processo que pode ser feito totalmente de forma online, tá? Não precisa nada de parar ambiente, etc. É claro, existe um risco, né? Porque você vai abrir um rack, tem um monte de cabo lá, se alguém encostar no cabo, dependendo da execução, pode acontecer algum acidente, tá? Mas se for tudo executado da forma planejada, não tem nenhum tipo de disponibilidade. E o que eu gosto sempre de frisar, né? Esse tipo de processo, pessoal, 80% a 90% é um bom planejamento, tá? Para que você tenha sucesso, para que seja feito tudo de forma online, dentro dos prazos, etc. E de 10% é a parte de execução, que muitas vezes em um dia você vai lá e termina isso aqui, tá? Então, a gente sempre tem que pensar que um bom planejamento normalmente garante que a execução seja da melhor forma possível, tá? Então, a gente sabe que sempre que possível, vamos fazer tudo de forma online, vamos fazer sem correria, vamos executar cada uma dessas etapas de forma bem cuidadosa, tá? Com nada de fazer correndo uma validação, esquecer de validar alguma coisa, de esquecer de ver algum tipo de imagem, ou esquecer de planejar bem a questão dos IPs, a definição dos disk groups, que é algo que depois que está sendo utilizado é algo um pouco mais complicado de ser alterado, tá? Mas é importante a gente pensar que um bom planejamento ele é fundamental para que a sua execução seja com o mínimo de problema possível, beleza? Então, isso que eu queria trazer aqui para você. Se você está um pouco perdido, se o tema é um pouco mais avançado, cara, eu recomendo que você faça o nosso bootcamp de administração de banco de dados Oracle, para você entender um pouquinho mais, um pouco antes do Exadata, né? Como que é o processo realmente de você
planejar de entender de fato, né, a arquitetura do Oracle Database, o que é uma instância, o que é o database, como starta, como para, porque esses elementos são fundamentais para você conseguir ter a base necessária para estudar níveis mais avançados quando a gente fala de Exadata, de Hack, de DataGuard, de Oracle Cloud, de Autonomous, etc. Beleza? Então, essas as etapas que eu queria trazer aqui para vocês sobre como planejar uma expansão de storage no Exadata. Se você está gostando dos vídeos aqui do canal, cara, se inscreva, habilite as notificações, compartilhe esse vídeo nas mídias sociais, aí dentro do seu LinkedIn, para que você consiga compartilhar mensagens aí, esse tipo de mensagem, né, para que mais profissionais tenham acesso a esse tipo de informação e que cada vez mais a gente consiga realmente ter menos problemas e entregar mais resultados. Nosso objetivo aqui é te ajudar cada vez mais, seja com a parte de educação, mostrando treinamentos, te ensinando realmente como que a gente faz, tanto na parte de consultorias, que muitas vezes a gente vai estar do seu lado, executando aí grandes projetos, beleza? Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, então assine a WSM também nas plataformas de podcast, para você não perder nenhum desses conteúdos. Então é isso, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!